Oi, eu sou Eduardo Araújo Alves, acadêmico de Direito do 5º ano A. Primeiramente eu quero desejar uma boa noite ao estimado professor Donel, aos demais colegas de classe, que possamos estar todos bem perante essa intercorrência da vida e que logo logo possamos estarmos todos juntos. Eu também quero pedir desculpas pelo ambiente que eu estou filmando, uma vez que eu estou em reforma e no momento esse seria o local mais adequado por conta da bagunça, enfim, da reforma que estou fazendo aqui. Foi incumbido a mim, então, tratar dos artigos 845 e 846 do novo CPC, ainda dando continuidade no que se refere à penhora. Então, o artigo 845, ele já, de primeira, assim, ele já diz que efetuar-se-á a penhora onde se encontrarem os bens, ainda que sobre a posse e detenção ou guarda de terceiros. No seu parágrafo 1º, a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada a certidão que ateste a sua existência. Isso, então, serão realizadas por termos nos autos. Já no parágrafo 2º, diz que se o executado não tiver bens no fórum do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita por conta, ou melhor, por carta, penhorando-se e avaliando-se e alienando-se, então, os bens no fórum da situação. Sempre onde está o bem, onde se localiza o bem. Já no caput, no 845 ainda, diz que trata do local da penhora do processo de execução, assim prevê que a penhora será efetuada onde os bens se encontrarem. Mais uma vez confirmando, Essa previsão ainda independe de quem esteja em posse do bem. Ou seja, no processo de execução, os bens poderão ser empenhorados no local em que se encontrem, mesmo em posse, detenção, como já havia dito, ou até mesmo guarda de terceiro. Está, portanto, em consonância com a previsão do artigo 790, no inciso 3º do novo CPC, que também dispõe que são sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. Veja que um se encaixa com o outro, Não há o que duvidar. A propriedade, contudo, continua a ser do devedor. E por essa razão, o bem será objeto da penhora. O que pertence a terceiro, desse modo, é a posse do bem penhorado. Ainda no artigo 845, no parágrafo 1º, diz então, de forma explícita, que apresentada a certidão de matrícula do bem imóvel e certidão que ateste a existência de um veículo automotor, a penhora dos respectivos bens no processo de execução poderá ser realizada por termo redigido pelo escrivão ou chefe da secretaria nos autos, independentemente do local em que eles se encontrem. Já há uma pequena diferença, Essa regra ela autoriza, por exemplo, a penhora à distância, isto é, sem a necessidade de expedição de carta precatória. Dessa maneira, é facilitado o processo de penhora de bens indicados por uma das partes, mas localizados em comarcas distintas à do processo de execução, que muitas vezes facilita na questão do processo. No artigo 516, ainda do CPC, diz que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os tribunais nas causas de sua competência originária, o juízo que se decidiu a causa no primeiro grau da jurisdição, o juízo civil competente quando se tratar da sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão, proferido até mesmo pelo Tribunal Marítimo. Há um parágrafo único que diz assim que nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Veja que vai facilitando e há uma lacuna a ser preenchida em relação a isso. No parágrafo 1º ainda do 845 também
se torna autorizada a penhora dos bens no cumprimento de sentença, mesmo que localizados em comarcas diversas, sem a necessidade de pedido de remessa de autos. Perceba a peculiaridade de como se vai facilitando nesse sentido. Lá no artigo 848, se você der uma olhadinha, 848, né, ainda do CPC, se você der uma olhadinha, vai estar escrito assim que a preferência pela penhora de bens localizados no fórum do processo de execução, todavia, nem sempre há possibilidade. Ou seja, né, então, nos termos do artigo 845, do parágrafo 2º do novo CPC, caso o devedor não possua bens no fórum da causa e não seja possível apresentar as certidões do parágrafo 1º, segundo pede lá, a execução ela se realizará por carta precatória. Veja que já mudou um pouco. Consequentemente, os bens serão avaliados e alienados no fórum em que se encontram. Já vai havendo alterações naturais, veja bem, né? É importante observar, contudo, que haverá impacto nos embargos à execução. Assim, os embargos à execução deverão ser oferecidos no juízo, veja bem, deprecante ou no juízo deprecado. No entanto, serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens, conforme a súmula 46 do Supremo Tribunal de Justiça. Assim consta lá. Já no artigo 846, ele ainda continua mencionando que se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, olha que interessante, o oficial de justiça ele comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe a ordem de arrombamento. Olha que interessante. Às vezes você acha que não pode, mas na verdade pode. E ele ainda continua dizendo assim, ó, deferido o pedido, serão 2 oficiais de justiça que cumprirão o mandato, arrombando cômodos imóveis em que se presuma estarem os bens. E lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado ainda por 2 testemunhas presentes na diligência. Sempre que necessário, isso é muito importante salientar, sempre que necessário, o juiz requisitará a força policial a fim de auxiliar os auxiliares de justiça na penhora dos bens, para que não haja, enfim, uma violência contra o funcionário público. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou chefe de secretaria para ser juntada aos autos e a outra autoridade policial a quem couber. A apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Então será feita alguma coisa. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas com a respectiva qualificação. Por quê? Porque às vezes parece simples, vou lá, vou empenhorar, não vou deixar entrar. Mas assim, tem um regulamento que está aqui no 845 e no 846. Se você se atentar um pouco mais a fundo, você percebe o quanto isso é delicado, porém simples, né? Continua ainda o 846, que diz que o ato do cumprimento da penhora pelo oficial no processo de execução nem sempre restará perfectibilizado. Uma palavra difícil, né? O artigo 846 do novo CPC ele ainda fala, então, que e aborda a hipótese de recusa do executado à efetuação da penhora, como havia dito há pouco. Né? De repente, ele chega e bate na tua porta, você não vai querer deixar entrar, não vai querer deixar levar. Mas o artigo 846 ele ainda dá continuidade e ainda vai um pouco mais a fundo em relação a isso. Dessa maneira, nos casos em que o executado fechar as portas da casa, olha só, manifestamente com a intenção de frustrar o ato da penhora, o oficial de justiça ele deverá comunicar ao juízo e poderá solicitar ordem de arrombamento. Então, perante a lei, isso é permitido nessa circunstância. Entendeu? A expressão de fechar as portas utilizadas pelo artigo 846 do CAPT do novo CPC, quer ver ali, diz que para justificar a comunicação do oficial de justiça ao juiz com um pedido de ordem de arrombamento é figurativa, devendo ser interpretada como a criação de qualquer obstáculo
de acesso criado pelo executado ao oficial de justiça no ato em que a penhora de bens estejam localizados em sua casa. Então não há como dificultar, até porque há uma saída para que seja feito de forma legal. Em nada auxilia o executado que adota tal conduta, segundo o artigo 5º da Constituição, que declara ser a casa asilo inviolável, porque o próprio dispositivo permite que durante o dia e por ordem judicial o domicílio do executado possa ser violado. Ou seja, os oficiais vão estar amparados, juntamente com o advogado, na lei para que haja essa circunstância. Ainda no artigo 845, descreve uma conduta que atenta contra a dignidade da justiça nos moldes do artigo 774, no inciso 3º, e que podem comprometer o curso do processo de execução. Veja bem, os parágrafos do artigo assim estabelecem regras específicas para o arrombamento e também são aplicáveis, por exemplo, às medidas de busca e apreensão, uma vez que o pedido seja deferido, 2 oficiais cumprirão o mandato. Novamente, aqui está justificando e firmando, né? Consequentemente, poderão arrombar o local em que os bens presumidamente estejam e lavrarão um auto de penhora. Contudo, é preciso observar a necessidade de 2 testemunhas, conforme o parágrafo 1º do artigo 846. É de extrema importância que haja as testemunhas, né? E, então, ou seja, não há como escapar, não há como deixar de pagar. Essa que é a realidade. Nós, como operadores de direito, nós temos que ter ciência de que tudo existe uma brecha, existe uma circunstância que nos permite executar aquilo que nos foi incumbido. Às vezes, né, a gente se ampara por costumes, por falácias, né? Ninguém pode entrar na minha casa e levar as coisas, enfim, mas a realidade é que pode, dentro da autorização judicial, perante 2 testemunhas e perante 2 oficiais de justiça, que muitas vezes pode ser acompanhado por diligência policial. Então, o artigo 845 e 846, ele trata especificamente sobre isso. E, para encerrar, eu espero que todos tenham compreendido um pouquinho dessa fala, porque não há muito o que se explicar, uma vez que já o código ele já justifica por si só, né? E que possamos entender, então, que há, sim, um espaço, uma brecha que possamos, então, através de ordem judicial, adentrar a casa para que isso seja feito, então, através dos oficiais de justiça e de diligência, a penhora do nosso cliente, então, dos bens para o nosso cliente. Tá bom? Eu agradeço a todos e tenhamos, então, uma boas férias e uma boa noite. Obrigado.